a hipótese do rapto, que também a seguiram, até chegarem aos becos sem saída, e voltaram ao princípio, acreditando que realmente a tese do que aconteceu foi uma morte acidental e depois uma ocultação do cadáver. E quanto a isso, não há nada a dizer. Esta sua pergunta, se me permite, envolve uma outra. Então esta investigação é um fracasso ou pode ser considerada de outra maneira? Eu dir-lhe-ia que num processo normal, se calhar poderíamos de alguma maneira considerar esta investigação um fracasso. Da forma como esta investigação ocorreu, com as pressões que foram sentidas, com o envolvimento da imprensa, com o envolvimento das segurias do governo inglês, toda a manobra feita pelos pais da criança, sempre aconselhados por assistentes de imagem ou de imprensa, ou como lhe quiser saber, todo o teatro montado em torno disto, de alguma maneira pode significar que esta investigação foi fracasso. Esta investigação, diria eu, neste momento, foi impossível de chegar a conclusões, fruto de todo o teatro que foi montado em torno dela e que impossibilitou que realmente a polícia trabalhasse como deve trabalhar, num ambiente de tranquilidade, a seguir as pistas que lhe a constituir arguido quem tem que constituir arguido, a fazer as reconstituições que deviam ter sido feitas, a obter resultados que não fossem adulterados, enfim, uma série de situações que, se quiser depois, mais tarde, eu posso... Claro, diga, Deixa-me só dizer uma coisa que quero. Para esclarecer mais uma vez, essa não é a minha verdade. Essa é a opinião material da linha de investigação da Polícia Portuguesa e da Polícia Britânica. Britânica. Não está obcecado com esta verdade que está aqui. Exatamente. Não está obcecado, Gonçalo Amaral. Digo-lhe porquê. Porque o que está aí é um determinado período de investigação, como já disse. Portanto, uma linha de investigação que estava a ser seguida e que nunca mais foi retomada. E que deveria ser retomada. Portanto, e quando se chegasse ao fim, outra vez, não se chegou. Essa não é um beco sem saída ainda, entende? Quando chegar ao fim, logo se vê o que é que aconteceu. Agora, não deixam a continuar essa investigação nesse sentido. E depois... Não deixam claramente, na sua opinião? Não deixam. Há quem não deixe, mas quem? Não deixam. Mas quem? Olha, quem é que não deixa? Diga-me só porque o governo português, a Polícia Judiciária, a direção da Polícia Judiciária? Não é a Polícia Judiciária, é a Polícia Britânica. É neste momento a Scotland Yard que faz a investigação num determinado sentido. Gonçalo, deixe-me, já lhe passo a palavra. Temos aqui um homem que era Ministro da Administração Interna naquele momento. Claro que a tutela da PJ... Não, pouco mais tarde. Pouco mais tarde, 2 semanas depois. Mais coisa, menos coisa. Claro que a tutela da PJ pertence ao Ministério da Justiça, é bom fazer essa ressalva, mas, Rui Pereira, o Governo teve pressões? Olha, eu não sei, mas eu vou-lhe dizer o seguinte, e o João vai-me deixar contextualizar isto um bocadinho. Claro que sim. Eu recordo muito bem, por exemplo, de ter lido nos jornais ingleses, em plena investigação, a visão de Portugal como um país exótico, onde os inspectores da Polícia Judiciária eram pessoas de bigode farfalhudo. Exótico é que é o terceiro mundo. Desculpe, eu vou-lhe citar uma notícia de um periódico inglês. Descrevia aos inspectores da Polícia Judiciária como pessoas de bigode farfalhudo, gostavam de sardinhas e de copos de vinho tinto. Ora bem, isto exatamente. O que é que aconteceu neste processo? E agora vai-me dar latitude para lhe explicar isto. O que aconteceu neste processo é que houve um erro inicial que vulnerabilizou muito a investigação e que não é esse caso. Que erro foi esse? O erro foi não ter constituído os pais arguidos pelo crime de abandono. Porque, logo no princípio, houve uma tese extraordinária e ridícula, na minha perspectiva, que veio dizer que os ingleses têm costumes muito peculiares e que, portanto, é natural que deixem 2 gêmeos de 2 anos, mais uma criança que ainda tinha 3, sozinhos, num quarto, e vão para umas centenas de metros de distância, compinchar com os amigos, desculpa a expressão... O professor já lhe passa a palavra, dê-me só 10 segundos. Sim. Gonçalo, peço-lhe, por favor, uma resposta tão breve quanto possível. Porquê é que esta medida não foi tomada? A medida de constituí-los arguidos, eu diria mais, porque é que eles não foram por abandono. Por abandono, exatamente. Pensou-se nisso num algum sabe disso tudo, mas sabe que não é fácil. Deixa só o Gonçalo concluir. Não foi fácil e... Mas é que o João não pode responder. O Gonçalo não pode responder esta pergunta. Sabe porquê? Porque aqui entra uma coisa que é a distinção entre o que deve ser uma autoridade judiciária e um órgão de polícia criminal. Portanto, ele não pode responder a isto. Então, mas vou dar a resposta, eu posso responder-lhe a isso. Aqui é que entra a pressão. A questão é esta. É que nós temos uma ordem jurídica, isto não é a sacar culpas a ninguém, mas é descrever aquilo que deveria ter acontecido.
Nós temos uma ordem jurídica que traça a distinção. Mas pode sacar responsabilidades, professor, não é? Que traça a distinção entre autoridades judiciárias e órgãos de polícia criminal. O que interessa a um inspetor, e um inspetor traquejado e com boa reputação, como o inspetor Gonçalo Amaral, é descobrir a verdade material, com todas as dificuldades que havia naquele caso. Ora, deveria ter havido uma intervenção da autoridade judiciária que dirige o processo, que é o Ministério Público, para delinear a estratégia processual. E não houve essa intervenção, na sua opinião? Claro que não. Repare, o primeiro, tanto quanto sei... Mas não houve porquê? O Ministério Público lavou as mãos como Pilatos? Eu não posso fazer processos de intenção. Sei o que é que aconteceu. Sei o que aconteceu para si foi que não houve essa intervenção? Não é para mim. O que aconteceu mesmo, o que aconteceu factualmente, é que no primeiro interrogatório só esteve presente a Polícia Judiciária. É que o Ministério Público, contrariamente ao que devia ter feito, nunca delineou uma estratégia processual. E a estratégia processual passava, obviamente, por julgar pelo certo. E o certo é que os pais, de forma irresponsável... Mas porquê é que o Ministério Público não fez isso, professor? Não sei, mas agora vou-lhe dar um outro... Mas tem alguma suspeita? Tem alguma explicação para isso? Não, teve medo? Não, sabe porquê? Porque nas nossas relações, às vezes, com o estrangeiro, sabe que o racismo é um fenómeno muito curioso. E às vezes nós temos quase que complexos de inferioridade em relação a alguns estrangeiros. E quando eu ouvi relatar com uma certa bonomia na comunicação social portuguesa, agora não é inglesa, que realmente os ingleses têm costumes muito próprios e era natural andarem a jantar. Mas o Ministério Público teve complexos de inferioridade perante o caso, perante as autoridades britânicas, é isso que me está a querer dizer? Eu vou-lhe dar agora outro exemplo. Desculpa lá, vai-me dar mais um minuto. Mas, professor, responda-me só a isto. Não, mas vou-lhe responder. As respostas às vezes não são sim ou não. Sim, eu vou-lhe dar uma resposta mais subtil. No caso recente da Expo, quando uma criança chinesa caiu de um prédio, o que é que aconteceu aos pais? Foram constituídos arguidos e não ouvi ninguém dizer que era natural, segundo os costumes dos chineses, deixarem a criança irem jogar para o casino. Portanto, na o que sua é que opinião, isso aconteceu? Eu posso prender das suas palavras que o Ministério Público falhou. Tânia, o Ministério Público falhou. Só dizer uma coisa, é que neste caso não foram só estes pais que... Sentiu a falta de apoio do Ministério Público? Não diria isso. Estou a dizer que os outros filhos dos outros casais, também todos eles foram abandonados. E não foi só uma noite, foi uma semana inteira. Portanto, para constituir arguidos e para levar... Era todo o grupo de amigos? Era todo o grupo de amigos, quando isso não tenho dúvida. Sentiu-se sozinho, sem o apoio do Ministério Público na condução da investigação? Não, porque, repare, nós nas investigações não temos essa presença tão constante, quase todas, tão constante ou diária do Ministério Público. Não é? A Polícia Judiciária avança normalmente com a investigação e é fiscalizado pelo Ministério Público e digamos que tem que propor ou sugerir determinadas diligências também ao Ministério Público. Mas neste caso deveria alguém dentro do Ministério Público ter tomado a decisão desde a primeira hora estar presente, coisa que não aconteceu. O Ministério Público falhou aqui neste processo, Tânia, por aquilo que acompanhaste, ainda acompanhas da investigação. O que foi visível da leitura do processo e do que acompanhei ao longo desses meses, dos primeiros meses, é que o Ministério Público estava completamente ausente. Isso aí é uma verdade absolutamente indesmentível, para o bem e para o mal. O sucesso ou fracasso seria sempre da Polícia Judiciária e não do Ministério Público. Portanto, esteve sempre completamente ausente desta investigação. Deixa-me só voltar um bocadinho atrás. O Gonçalo Amaral há pouco falava daquela primeira reunião com o embaixador, que foi lido minutos depois um comunicado à porta da Polícia Judiciária. A verdade é que aquele momento mudou tudo, porque a partir daí a Polícia Judiciária assumiu a tese de rapto. E partiu absolutamente condicionada. E aí era fundamental, como diz o professor Rui Pereira, estar o Ministério Público até para dar essa garantia e essa liberdade de se poder seguir todos os caminhos. Temos aqui dois elementos da Polícia Judiciária que dirão naturalmente isto, o que é preciso seguir todos os caminhos e não estar condicionado. E os pais tinham que ser naturalmente suspeitos. O professor deu o exemplo dos chineses, mas anos antes também no Algarve tínhamos o caso da Joana, onde a mãe foi considerada suspeita. A maioria destas situações, os pais são naturalmente considerados suspeitos desde a primeira hora e são investigados. O Público esteve presente. Por exemplo, no caso de Joana, a mãe do Rui Pedro, que é um caso de desaparecimento que até hoje não está esclarecido, foi investigada num primeiro momento. E é assim que deve ser
com toda a dor de que deve ser para uma mãe que não tem nada a ver com o desaparecimento de um filho ser investigado. Mas não se percebe, e naturalmente aqui nós tínhamos um complexo de inferioridade relativamente aos ingleses. Estávamos a falar nós portugueses. Nós Polícia Portuguesa, nós Ministério Público Português, nós Governo Português e nós próprios jornalistas portugueses, porque também aceitámos a determinado momento que os ingleses nos pudessem impor uma tese inicial e de que era impossível aqueles pais terem alguma coisa a ver com isso. A verdade é que nos primeiros momentos, numa outra circunstância, se não fossem médicos, não fossem ingleses, a imprensa portuguesa teria caído em cima daqueles pais. Eu lembro-me, deixa-me só dizer, a minha filha tinha sensivelmente a mesma idade, na mesma altura. Quando eu estive no Algarve, aqueles pais jantaram, como diz Gonçalo Amaral, todas as noites naquele restaurante e nunca tiveram um ângulo de visão. Não era possível. Nenhum pai português deixaria uma criança sozinha a dormir num quarto. Isto não é dizer que mais nada do que isto, mas realmente, por exposição ao abandono... Pelo menos essa situação, esse crime deveriam ter sido constituídos arguidos. Meus senhores, minha senhora, vamos fazer agora aqui uma curtíssima pausa. A seguir, a um curtíssimo intervalo, vamos ver as linhas de investigação que ainda estão e que ainda devem ser percorridas neste processo. Até já.